Estas férias leve o Observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Vamos às notícias. Edição das 4 com o José Rafael Lopes. O secretário-geral do PS acusa o ministro da Educação de atitude imponderada e irresponsável e de estar a dificultar a vida aos alunos portugueses. Palavras de José Luís Carneiro, que diz que já não é possível fugir às desigualdades criadas pelo governo no que diz respeito ao acesso ao ensino superior para milhares de alunos. Por muito que o governo procure fazer, já não consegue evitar a desigualdade que criou com as falhas graves que houve nas candidaturas e na classificação de divisão. Porquê? Porque desde logo houve desigualdade no acesso à informação. Segundo, porque uns tiveram conhecimento primeiro, outros tiveram conhecimento depois e há outros que ainda não tiveram conhecimento. E depois há desigualdade também na candidatura, porque entretanto as vagas ficam preenchidas, o que significa que duas uma, ou há abertura de novas vagas, e portanto há uma desigualdade também na candidatura do acesso. Poder-se dizer, vamos agora fazem todos em setembro e será a melhor nota. Só que isso não resolve o problema das vagas disponíveis. O líder socialista acusa ainda o governo de teimosia e Fernando Alexandre de irresponsabilidade. A criança de 12 anos que foi impedida pela PSP de viajar para a França ia casar para pagar uma dívida dos pais. No passado sábado, a polícia deteve no aeroporto Humberto Delgado uma estrangeira que acompanhava a menina de 12 anos. As duas vinham do Senegal e queriam seguir para a França, mas a PSP impediu-as de continuar a viagem por suspeitas da prática do crime de tráfico de pessoas. Hoje, a PSP diz em comunicado que afinal a mulher não era mãe da menor, ao contrário do que tinha sido avançado no sábado. Sabe-se também que a menor utilizava um documento de viagem que pertencia a outra pessoa. A menina confirmou às autoridades que não tinha qualquer relação familiar com a mulher de 45 anos e admitiu que foi entregue pelos pais a esta mulher que a ia levar para a França, onde estava previsto casar com um homem para saldar uma dívida familiar. A suspeita foi constituída arguida, está em prisão preventiva, a investigação ainda decorre. Esta menor está a ser acompanhada por equipas multidisciplinares especializadas na assistência a vítimas de tráfico de seres humanos. O Tribunal de Contas analisou o contrato da Polícia Judiciária com a empresa do empreiteiro do amigo do Ministro da Administração Interna e concluiu que os procedimentos estavam em conformidade com a lei. Falamos de um dos 17 contratos estabelecidos entre a PJ e a Constru Barcelos, a empresa de João Santos Carvalho, escolhido por amostra. Este contrato foi celebrado em dezembro de 2022, no valor inicial de cerca de 334 mil euros, para que se realizassem obras no edifício do Departamento de Investigação Criminal da Guarda. O custo derrapou e a obra terminou com a PJ a pagar cerca de 447 mil euros, o que corresponde a um acréscimo de 34% nos custos que estavam previstos no início da obra. O jornalista do Observador, João Paulo Godinho, diz que o Tribunal de Contas considerou que o aumento nos custos estava dentro dos limites legais. Este contrato, de facto, foi selecionado numa amostra de contratos no âmbito da análise que fez às contas da PJ naquele ano, e neste contrato, como não se excedeu um limite de 50% face ao valor inicial do contrato, que era um valor, digamos, limite a partir do qual poderia haver um outro tipo de análise de ação da parte do Tribunal de Contas, à partida, e este contrato estava tudo bem, foi entregue toda a documentação e mesmo com esta derrapagem considerou-se que estava de acordo com as normas. João Paulo Godinho, jornalista do Observador, já em relação à Constru Barcelos, que apenas estabeleceu contratos públicos nos mandatos de Luís Neves, o Tribunal garante que foram apresentados os necessários documentos de habilitação. Esta notícia está em manchete a esta hora no site do Observador. Os lucros da Galp aumentaram 44% no primeiro semestre deste ano. Zé, o Conselho de Administração, diz que os resultados obtidos não dependem apenas do preço dos combustíveis. A empresa registrou um lucro de 812 milhões de euros, um aumento de 44% em relação ao mesmo período do ano anterior. Na Rádio Observador, a co-CEO da Galp, Maria João Carioca, justifica estes resultados com a atividade internacional da empresa e diz que vão ser utilizados os fundos para a transição energética da Galp.
Os nossos resultados têm cerca de 90% que é resultante da nossa atividade fora de Portugal e fora daquela que é a atividade que diz respeito ao preço dos combustíveis. Portanto, eu tenho parcerias em poços no Brasil, eu tenho energias renováveis. Aliás, uma grande parte dos nossos resultados nós estamos a usá-los exatamente para fazer aquele caminho de transição energética. Acabámos de anunciar também uma compra adicional de eólico. Maria João Carioca diz que a empresa tem sido transparente na formação dos preços dos combustíveis em Portugal e que está sempre disposta a prestar todos os esclarecimentos. Os dados revelados pela Galp mostram ainda uma subida de 99% na produção do petróleo no primeiro semestre do ano. Destaque agora para o incêndio em França. O Ministro do Interior avança que o incêndio em Gironda está com a situação estabilizada. Mas ainda não está controlado, é o que diz Laurent Núñez aos jornalistas numa conferência de imprensa depois do Conselho de Ministros, convocado por Emmanuel Macron, devido a esse incêndio em Gironda. O Ministro explica que o fogo na região é um caso inédito no país. Au moment où je vous parle, il est stabilisé, il n'est pas fixé, cet incendie. J'y reviendrai. Neste preciso momento a situação está estabilizada, mas o incêndio ainda não está controlado. No entanto, na Gironda estamos perante um fenómeno inédito, que também já foi mencionado por alguns canais e que aconteceu durante a noite de sexta-feira para sábado. Este incêndio gerou uma nuvem pirocumulonimbus, ou seja, uma nuvem que provoca arcos elétricos que projetam matéria incandescente para muito longe e que sobe a grande altitude. Trata-se de um fenómeno que nunca tinha sido observado no território nacional. C'est un phénomène qu'on n'avait jamais observé sur le territoire national. O Ministro do Interior francês avisa ainda que esta época de incêndios em França está longe de acabar, mas diz que se trata de uma situação completamente excepcional. O incêndio de Gironda já consumiu 40 mil hectares. O presidente francês, Emmanuel Macron, vai deslocar-se para a região. Passam agora 6 minutos das 4. Vamos ainda dar destaque a outras notícias que marcam esta segunda-feira, Zé. As reservas médias de água em Almada estão atualmente nos 78%, o que leva a Câmara Municipal a anunciar o alívio gradual de algumas das medidas extraordinárias que foram implementadas nas últimas semanas, em causa as falhas no abastecimento de água no concelho de Almada, especialmente na zona da Costa da Caparica, com a reserva total nos reservatórios a chegar aos 78%. Os cortes programados no abastecimento de água deixam de acontecer aos fins de semana e começam mais tarde. Antes a água era cortada às 10 da noite, agora começa apenas a ser cortada à 1 da manhã. Um incêndio está a consumir mato e pinho no concelho de Bragança, perto da localidade de Deilão. Desde o início da tarde já mobilizou 6 meios aéreos. O comandante subregional das terras de Trás-os-Montes da Proteção Civil diz que o fogo arde numa área isolada e que não ameaça aldeias ou habitações. Já em Almeirim, um incêndio está a ser combatido por mais de 150 operacionais, que deflagrou hoje numa zona de mato por volta das 2 da tarde, é o que diz à Lusa uma fonte da Proteção Civil. Todo o perímetro do incêndio continua ativo, mas não ameaça nem habitações, nem está a obrigar ao corte de estradas. E o Ministério Público confirmou hoje a existência de um inquérito a decorrer sobre alegadas interferências no setor da arbitragem do futebol em Portugal. A PJ recebeu uma participação com suspeitas de corrupção e tráfico de influências na nomeação dos árbitros para jogos de futebol da Primeira Liga por parte do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. O Jornal Público escreve hoje que há uma queixa que inclui um documento com 20 páginas que reúne mensagens do WhatsApp, capturas de ecrã, chamadas telefónicas e relatos de reuniões na cidade do futebol. Os acontecimentos terão acontecido entre abril e junho deste ano, na reta final da temporada passada. Ponto final no Jornal das 4 com o José Rafael Lopes.